Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, autor da mensagem do Graal na luz da verdade. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos por meio da tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho de 2021, dia de Corpus Christi. São 17 horas, tempo limpo aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Um belo sol, pôr do sol. Jundiaí, São Paulo, Brasil, 27 graus. 27 graus. Estamos aí caminhando para o final do outono. E dia 21 vem o inverno. Vamos falar sobre uma dissertação, ler um trecho e falarmos sobre uma dissertação de Abidrushim, do real Messias Abidrushim, a força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. É a dissertação 51 do segundo volume. A mensagem do Graal é uma obra em 3 volumes. É a obra oficial em 3 volumes que o Senhor Emmanuel Abidrushim nos deixou, próprio para essa época do juízo. Então não confunda, é uma obra em 3 volumes, que é uma edição de 1941, a terceira e última edição. E elas são publicadas pela Ordem do Graal na Terra, no português brasileiro. Essa entidade editora fica no Embu das Artes. Podem acessar o site www.graal.org.br. E a Fundação da Mensagem do Graal, www.graal.d, D de dado, E de elefante, Deutsche. Fica sediada em Stuttgart e ela publica para 23 idiomas a Mensagem do Graal. É o português, no caso, europeu. Eu recomendo que os brasileiros, de preferência, leiam a edição da Ordem do Graal na Terra, que é a mais vendida, né? Acho que uns 90% da mensagem do Graal aqui no Brasil, ou então nos países também de língua portuguesa, é vendido essa edição da Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Inclusive tem um olho na capa, né? Vamos ver aqui. Tem um olho o alfa e ômega, né? Tá aqui. Aqui tá a contracapa, branca, com letras em ouro. A capa propriamente, capa dura, está aqui. Está na cor preta. Acho que está aí bem focalizado. Tem esse olho, né? Do alfa e ômega. É uma marca que, um logotipo, né, que o senhor fez quando começou a imprimir os livros.
Agora, a Fundação da Mensagem do Graal, ela não imprime com esse sinal. Né? Isso foi a partir da edição em 3 volumes, que o senhor faleceu em 1941, deixou pronto. E essa mensagem em 3 volumes, que começou a ser impressa em 1949 até 1951, terminou o terceiro volume, né? O segundo volume em 1950. E não, nunca, que eu saiba, nunca, né? Foi impresso com esse olho, né? Na capa. E a capa é essa aqui. Esse aqui, no caso, é de língua portuguesa, né? Capa verde, né? Diferencia da Ordem do Grau. Essas são, aliás, as únicas editoras que publicam a Mensagem do Grau em 3 volumes, né? Até a questão de direitos autorais já chegou aí nos 70 anos, né? Aliás, aí de propriedades, né? Agora tem questão também de direito de tradução, que é menor tempo. Mas essa mensagem em 3 volumes, pode ser que apareçam novas editoras interessadas em traduzir. Do alemão, né? O original é alemão, que foi impresso em 1949. Então pode ser que surjam outras editoras que, que traduzam, então eles podem usar um original, já que já venceu também o prazo de tradução, né? Talvez me parece que há uns 30 anos, eu não sei que direito de tradução, né? A própria Ordem do Grau na Terra, que publicou acho que há muito tempo, né? Uns 40 anos. Aliás, essa edição em 3 volumes, acho que mais uns 50 anos, por aí. Também, aquelas, talvez as primeiras traduções, aliás, acho que a tradução sempre foi a mesma, mas sempre se fez revisão, conforme as edições. Por exemplo, eu estou aqui com o volume 1 da Mensagem do Grau. Volume 1, esse aqui, volume 1 tem 34 dissertações, né? E vamos ver aqui quantas páginas. 246 páginas. Essa edição aqui, vamos ver aqui, é a 9ª edição. Ele foi impresso em 2011, há 10 anos. Então, o que se costuma fazer é alguma revisão nas edições, a revisão. Mas aquela tradução primeira que foi feita se conserva, né? Eu sabe, não se faz uma nova tradução. Mas eu digo que esse livro aí, se pegar um que venceu esse prazo da tradução, se aparecer alguma editora interessada, ela pode. Que eu saiba, eu não sou advogado, mas pode pegar, como por exemplo essa tradução da própria Ordem do Graal, quem quiser, no caso em português, né? Então pega esse livro já traduzido há, vamos supor, 40, 50 anos, que eu acho que já venceu, né? O direito autoral de tradução, né? Então pode pegar o original direto. Aí se quiser faz alguma revisão, né? Ou a editora que quiser, mas ela já pode pegar um original que já tenha, que já venceu esse prazo de direito de tradução. Sabe, é assim que funciona. Então é interessante que eu acho que à medida que mais pessoas vão se interessando pela Mensagem do Graal, possivelmente mais editoras vão se interessar em publicar. Porque no caso em língua portuguesa dá muito trabalho, você dá mais trabalho, né? Você pegar um original lá da von Perberg, né? Que a fundação da Mensagem do Grau hoje é em Stuttgart, na Alemanha, né? Mas enfim, pegar um livro daquela época e traduzir para o português, né?
tem um trabalho de tradução, né? Então, é isso. Agora, para outro idioma, se não tiver a tradução, isso depende, no mundo inteiro deve começar. E eu acredito cada vez mais pessoas procurando essa mensagem. Agora, eu comecei a ler mesmo. O primeiro contato que eu tive com a mensagem do Graal foi em 1988, que um membro da Ordem do Graal, 1984, já tem aí quase 50 anos, não, quase 50 anos não, quase 40, né? São aí 37 anos. E eu tive o primeiro contato, li um pouco, mas na época eu estava mais na linha esotérica, espírita. Não, nunca fui espírita, mas eu consultava esse tipo de literatura, né? Embora eu seja de família cristã católica, né? E eu até frequentei um seminário, né? Quando tinha uns 15, 16 anos, estive lá no seminário de Stigmatinos. Frequentei lá durante uns 6 meses, aos domingos, e eu pensava nessa possibilidade de ser padre. Não tinha muita ideia do que realmente era isso, né? Mas eu, eu tinha essa. Eu ia lá também com essa intenção. Mas depois eu acabei desinteressando mais por duas coisas. Mais a questão de trabalho, comecei a trabalhar, fiquei mais afastado, fiquei dedicando a outras coisas. E também a questão de. Eu não entendia muito bem, porque eu nunca fui de ler a Bíblia, né? Meus pais também quase não liam, né? E meu pai já era mais idoso também não tinha esse hábito de ler com constância. E geralmente o evangélico que queria mais ler mais, né, a Bíblia, né? O católico já geralmente não tem esse rigor, né? Mas enfim, eu tive essa experiência aí, né? De frequentar um seminário católico dos estigmatinos lá em Campinas. É algo assim próximo de casa naquela época, né? Década de final da década de 1970. Já tem aí uns 43, 44 anos, né? Foi, eu acho que em 1977 e 78 que eu frequentei lá. E me lembro que os Trapalhões naquela época faziam muito sucesso, né? E, enfim, durante o dia tinha atividades lá, eu tinha muitos estudantes lá, ou de filosofia, ou de ciências humanas, né? Prioritariamente. Que eles tinham um sistema assim. O seminário era grande, e hoje eu acho que virou um hospital. Santa Edviges, lá em Campinas, no Jardim Nova Europa. Eu morava no bairro do lado, Jardim dos Oliveiras. Foi um colega de escola que me convidou, né? É interessante conversar. Geralmente eram esses universitários, né? Porque a própria instituição católica pagava para essas pessoas o curso. E a finalidade é que depois de formado eles se dedicassem ao sacerdócio. Mas não tinha essa obrigação. Se a pessoa quisesse, se formou, achasse que não era o caminho dele, poderia desistir, né? Mas eles faziam essa seleção daquelas pessoas que queriam, né? Tinham intenção. Eu também estava pensando como também não só essa questão religiosa, mas estava pensando também como uma alternativa de vida, né? De trabalho, enfim, de carreira, né? Porque naquela época ainda não tinha começado a trabalhar, né? E, enfim, eu acho que me atraiu aquele tipo de vida, né? Assim, de seminário,
sacerdócio, né? Mas eu com o tempo eu fui assim, não, eu não tinha muita compreensão dos dogmas católicos, mesmo da Bíblia, dos fatos bíblicos, né? Mas eu achava um pouco estranho, eu não conseguia assimilar muito, né? Achava uma linguagem muito difícil, parece que artificial, não tinha vida, né? Parecia isso, a linguagem humana, né? Isso, e agora que, depois de tanto tempo, que eu estou tomando mais conhecimento da Bíblia, mas por audiolivro. Eu praticamente não leio a Bíblia, muito pouco, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma Bíblia pequena da Testemunha de Jeová, que eu ganhei faz uns 4 anos, eu estava na praia, uma Testemunha de Jeová me ofereceu. É bom para consulta, eu achei uma boa Bíblia, né? E eu escuto o áudios do Cid Moreira, que ele é adventista, né? Eu sabia, ele é adventista. Cid Moreira. E já ouvi o, os evangelhos, né? João, Pedro, Mateus, Lucas. E agora estou escutando o Antigo Testamento, que é maior, né? Eu não tenho pressa, mas vou ouvindo. Né? Eu repito, né? 2, 3 vezes, né? Para assimilar melhor, porque como eu não tenho tempo, me dedico à leitura de outras coisas, né? Então, pelo menos, em certo sentido, substitui a leitura, o áudio, né? Um bom audiolivro, se repetindo, né? Até colocando uma velocidade menor, colocar lá no audiolivro 0,75, que pelo menos para mim, eu acho que eu assimilo melhor os textos, né? A velocidade normal me parece atrapalha um pouco essa compreensão. E eu acho importante conhecer a Bíblia também, porque tem valor, tá? Também. Tem muitas distorções, tem muitas questões da época. Eu digo que não, como salvação mesmo, ela não adianta. Pelos erros, pelos dogmas que se formam, e pela crença cega, enfim. Então ela realmente não serve para a salvação. É a mensagem do Graal mesmo, que é do Filho do Homem. Mas é importante você ter um conhecimento geral, né? Porque tem coisas boas, né? Tem coisas boas. E, enfim. Eu estava falando sobre a questão da mensagem do Graal, né? Então a Fundação da Mensagem do Graal, ela não publica, como eu mostrei aí, a capa com aquele olho, né? Isso existia antes daquela aqui está, né? Na Luz da Verdade. Eu até coloquei em cima Deus, porque essa é uma obra pessoal de Deus. Abdurshim, né? O Messias Abdurshim, é Emmanuel Abdurshim, é o Espírito Santo, o prometido Espírito da Verdade. Então a mensagem do Graal, quer dizer, a Fundação da Mensagem do Graal não colocou esse olho, né, em capa. Eu tenho a impressão porque eles resolveram não colocar, talvez no sentido de respeito à memória de Messias, né? Manuel Abdurshim, que faleceram em 41. Então, só naquela época que ele estava vivo, eu tô com essa interpretação, não sei se está certa, né? Então, na época que ele estava vivo, seria o caso de se colocar esse olho do alfa e ômega, né? Isso daqui. Essa aqui, por sinal, é uma edição. Eu tenho 3 edições que eu adquiri da Mensagem do Grau, 3 volumes, da Ordem do Grau na Terra. Essa aqui foi a primeira edição, quer dizer, a primeiros 3 volumes que eu comprei. Está aqui até a data, 26 de novembro de 1987.
Então foi nessa data que eu comprei. Tá, até marca a data aqui. E no ano seguinte comecei a ler com bastante assiduidade, né? 1988, e percebi que era aquilo que eu estava buscando mesmo, né? Então é isso. Agora eu estou lendo. Então eu sempre li essa versão em língua português brasileiro da Ordem do Grau na Terra, que eu recomendo, principalmente os brasileiros, né? Que é uma linguagem que flui mais do que o português europeu. Só que como eu sempre li essa da versão da Ordem do Graal, eu resolvi adquirir o português europeu e reler nessa versão, que tem algumas diferenças, né? E eu estou estudando agora, quando vou gravar os vídeos aqui, é essa versão aqui, que também é ótima, mas só que tem algumas pequenas diferenças, né? Bom, então chega de papo, né? Chega de papo e vamos estudar. Eu normalmente faço uma leitura, né? Porque são muitas dissertações, e depois leio e depois faço umas reflexões. Então, a força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. Eu mostro mais uma vez que toda a vida na criação se compõe de duas categorias: o consciente e o inconsciente. Somente com o tornar-se consciente se forma também a imagem do Criador e que entendemos como sendo a forma humana. Tal formação processa-se gradativamente, juntamente com a conscientização. Na primeira criação propriamente dita, que por estar mais próxima do Espírito Criador, só pode ser espiritual. Encontra-se ao lado do primeiro homem espiritual, criado, consciente, também o espiritual ainda inconsciente. Nesse inconsciente, com as mesmas propriedades do consciente, reside naturalmente o impulso para o desenvolvimento, e este só pode ocorrer, porém, com o aumento da autoconsciência. Quando, portanto, no espírito inconsciente, esse impulso para o desenvolvimento da consciência atinge um certo grau, processa-se um acontecimento de desenvolvimento naturalíssimo que equivale a um nascimento terreno. Basta que prestemos atenção ao redor de nós. Aqui, o corpo de matéria grosseira arremessa espontaneamente todos os frutos amadurecidos. Isto vale tanto para os animais como para o homem. Também cada árvore lança fora seus frutos. Vem a ser a repetição de um processo de desenvolvimento cujos fundamentos se acham na primeira criação. De igual modo, acontece acolá quanto a um determinado amadurecimento do inconsciente que anseia pela conscientização, operando-se automaticamente uma separação, também chamada expulsão do inconsciente. Essas partículas espirituais inconscientes, assim expelidas, formam então os germes espirituais de futuros homens. Tal fenômeno deve acontecer porque no inconsciente reina a irresponsabilidade, ao passo que com o tornar-se consciente amadurece constantemente a responsabilidade. A separação do inconsciente em amadurecimento é, portanto, indispensável para o espiritual que, por impulso natural, quer desenvolver-se rumo ao consciente.
Trata-se de um processo e não de um retrocesso. Como essas sementes vivas não podem ser arremessadas para cima, para a perfeição, só lhes resta um único caminho, para baixo. Aí penetram então no reino da interioridade de mais peso, e que nada contém de espiritual. Por isso, o germe espiritual que anseia pela conscientização fica, de súbito, em um ambiente que não é de sua espécie, portanto estranho, a bem dizer, despido. Ele, sendo espiritual, na interioridade mais densa, sente-se totalmente descoberto e nu. Se quer permanecer aí ou prosseguir, sente-se na necessidade natural de se cobrir com um invólucro integral que seja da mesma espécie do seu novo ambiente. Do contrário, não consegue agir aí, tampouco manter-se. Por isso, ele não sente apenas a necessidade de cobrir sua nudez no caminho para o conhecimento, conforme figuradamente a Bíblia descreve, mas também aqui se trata de um processo evolutivo necessário. Assim, o germe do futuro espírito humano é conduzido à matéria por caminhos naturais. E aqui então o envolve, mais uma vez, um necessário invólucro com a mesma constituição do seu novo ambiente material. Encontra-se ele, então, na orla extrema da matéria fina. Bom, lemos aqui então um trecho dessa dissertação, uma página e meia mais ou menos. E essa dissertação tem 12 páginas, é uma dissertação um pouco longa, né? Geralmente, em média, tem acho que umas 5 páginas, assim, 5, 6 páginas as dissertações. Então, após a leitura, o vídeo geralmente demora uns 30 minutos, fazemos umas reflexões sobre cada trecho. Eu mostro mais uma vez que toda a vida na criação se compõe de duas categorias, o consciente e o inconsciente. Somente com tornar-se consciente se forma também a imagem do Criador e que entendemos como sendo a forma humana. Tal formação processa-se gradativamente, juntamente com a conscientização. Então, em toda a criação dos reinos que existe, tem aqueles primeiros seres que são criados que imediatamente eles já se tornam conscientes. Justamente porque, vamos dizer assim, a pressão naquele ambiente que ele pôde nascer é o mais intenso possível e ele próprio trouxe, vamos supor, os seus predicados, as suas qualidades mais ativas, né? Então ele desperta e já está consciente. E as criações sempre são divididas em 7 planos ou 7 esferas, né? Então a criação espírito primordial tem 7 planos. Então nos 3 primeiros planos é uma vida consciente. E nos 4 seguintes é onde começa as crianças a atuarem, a existirem. Então, depois vem a criação posterior, que é o reino espiritual, de onde nós procedemos. A criação primordial é a mais forte, é de uma espécie diferente. Depois, no espaço mais distante, vamos supor, de Deus, né, forma-se outro reino, o reino espiritual, de uma constituição mais enfraquecida, menos energética, mas é eterna igualmente. E também é uma espécie de repetição, uma reprodução do que já existia lá a estrutura, tudo que existiu lá no reino espírito primordial. Então, da mesma forma, as 3 primeiras
planos, esferas, os chamados criados, são criados, criados, tem um primordialmente criados do plano superior, do mundo, vamos dizer assim, da criação superior, e essa criação posterior vem uma espécie de modelo idêntico, só que de uma forma mais enfraquecida, mais distante. Então, nos primeiros planos também, possivelmente, né? Isso é uma coisa lógica. É exatamente o que ocorre no reino primordial. Os 3 primeiros planos são de espíritos conscientes. Nos 4 demais que começam as crianças. E no último, aí tem um detalhe também, que no último é que entra as centelhas espirituais inconscientes. Aí eu estou fazendo uma interpretação também. Eu estou achando que no 4º, 5º e 6º degraus existem crianças, mas essas crianças, estou pensando, talvez possam se desenvolver lá mesmo, porque teria uma forma de criança. Então, eu estou fazendo isso é uma hipótese, né? Que não necessitam vir para a matéria. Agora, no nosso caso, nós somos centelhas espirituais, que é mais enfraquecido ainda, que é do 7º esfera, né? 7º plano do reino espiritual. Então, por isso que nem forma de criança tem, é uma centelha, um coração pulsante. Então, é essa centelha que tem que descender nos reinos materiais, receber seus invólucros e através daqui receber a pressão necessária para despertar o seu interior, vamos dizer, o seu interior espiritual, formando um corpo espiritual que vai garantir a eternidade no paraíso. Bom, vou encerrar esse primeiro vídeo, que já está 32 minutos, ele encerra automaticamente. Muita paz, muita luz. Shalom.